Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar e ficar à vontade. Eu comecei com esse versículo, até assusta, mas é maravilhoso quando você vai discorrer sobre ele, quando você vai estudar sobre ele, porque os irmãos sabem que o homem foi criado para viver perfeito com Deus, para ter um relacionamento íntimo e perfeito com Deus. Quando o homem pecou, foi através de Adão que o pecado entrou no mundo, houve um distanciamento, um desligamento entre Deus e o homem, porque Deus é santo e o homem é pecador. Logo, não teria como manter este relacionamento. Por isso que eu li que o salário do pecado é a morte. Neste momento, nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. Nós estávamos distantes de Deus por causa do pecado. Mas Deus, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que o que merecíamos era a morte, deu seu único filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso a Deus. Ao contrário disso, nós estaríamos perdidos. Aí, quando a gente lê essa palavra, e eu falo que quase toda a humanidade já ouviu que o caminho é Jesus, que o salário do pecado é a morte, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que não existe uma forma de ter acesso a Deus se não for por Jesus. Mesmo assim, muitos colocam o eu na frente de tudo. Muitos tiram Deus do seu lugar santo, do seu lugar de santidade, e colocam o eu, desconsiderando tudo que diz a palavra de Deus. E as pessoas lá fora, porque nós servos, que já fomos encontrados pelo Senhor por tua misericórdia, conhecemos essa palavra e estamos aqui porque confiamos. Mas lá fora, os irmãos sabem que o homem, ele confia no que ele tem. Ele confia nas boas obras que ele pensa que faz. Ele confia no dinheiro dele, ele confia no carro que ele tem, ele confia nas amizades, no bom caráter, e acha que isso por si só vai lhe salvar. Precisamos entender que Jesus é a única solução para o homem pecador. Sem Jesus não existe saída, porque o que nós merecíamos era a condenação eterna. Mesmo assim, o Senhor morreu em nosso lugar para que pudéssemos experimentar o plano perfeito de Deus, a salvação. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter sido Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O homem sem Deus anda perdido, desnorteado. João 14:6 também, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia, os irmãos sabem que é a única verdade. A Bíblia é diferente da ciência, porque a ciência muda constantemente. Mas a palavra do Senhor é imutável. Passe o tempo que passar, a palavra do Senhor é imutável. A ciência, ela apresenta algo grandioso hoje, que vai curar diversos tipos de doença, que vai ser a solução para a humanidade. Dali a pouco, aquela mesma solução, ela serve para matar a humanidade, para deixar resquício, como por exemplo a vacina, que todos os irmãos conhecem. Alguns ainda acham que foi bem-vinda, mas os irmãos sabem o que aconteceu com muita gente por causa da vacina, inclusive comigo, né? Que fui liberta, mas depois, se der tempo, eu dou o testemunho. Mas eu fui liberta pelo Senhor. Se não recebermos Cristo como nosso Salvador e não nascermos da água do Espírito, jamais conheceremos o verdadeiro amor de Deus. E isso já aconteceu conosco. Nós já fomos encontrados pelo Senhor, já nascemos da água e do Espírito, e hoje somos salvos, somos escolhidos pela graça de Deus.
nada por nossas obras, porque se dependesse das nossas obras, nós estaríamos perdidos. A vida controlada por Cristo, Deus no centro de tudo. A vida controlada por Deus, ela implica na morte do eu. Quando é Deus que controla as nossas vidas, o eu morreu. Porque quando nós aceitamos Jesus, quando o Senhor coloca o teu Espírito em nós ouvimos a palavra, e o Senhor coloca o teu Espírito Santo em nós, nesse momento o eu morreu. Porque se o eu permanecer, o céu nós não vamos alcançar. Porque quando tudo é eu, significa que nós tiramos Deus do centro. Nós tiramos Deus do seu lugar santo, nós tiramos o Salvador e tentamos resolver todas as coisas sozinhos. E quando isso acontece, nós ficaremos com certeza frustrados, tristes, doentes emocionalmente e fracos na fé. Muito fraco, porque algo que nós pensamos que podemos resolver sozinhos sem Deus, isso já pode nos desviar do caminho do Senhor. Porque o crente, tudo que ele vai fazer, primeiro ele coloca Deus na frente. Primeiro Deus. Se Deus mostrar, se confiar, porque quando a gente confia no Senhor, a gente sabe que a gente pode seguir. E isso não significa que vai dar tudo certo, porque não foi isso que o Senhor nos prometeu. Não é? O Senhor disse que no mundo teríamos aflição, mas Ele venceu. Então nós, enquanto filhos de Deus, venceremos. Amém, Senhor. Glória a Deus. E servir ao Senhor implica numa briga constante entre carne e espírito. Porque a carne, irmão, é mais ou menos assim. A irmã Marina me convidou. A minha carne, antes de eu responder, ela falou não. O meu espírito falou, você vai, confia. Você vai, é a minha palavra que você vai levar. Eu vou te dar a palavra para você levar. E nós sabemos que Satanás, ele trabalha contra nós o tempo todo. Então, se a gente não estiver em constante oração, não estiver em comunhão com Deus, não tiver intimidade com Deus, a gente cai. A gente arruma desculpa para tudo. E muitas vezes, nem tudo é o diabo. Mas tem coisas, irmãos, que a gente tem que vencer. Não pode colocar tudo, foi o diabo que colocou o empecilho. Ele coloca mesmo. Mas nós temos que superar os empecilhos do diabo. O que aconteceu conosco hoje, pode ser um evento natural. Mas foi tantas coisas juntinhas, mas eu insisti, eu falei, eu vou. Eu vou levar a palavra, em nome de Jesus, estarei lá, porque eu sei que o Senhor quer que eu esteja lá. Eu sei que o Senhor esteve comigo, tirando todas as tensões, para que eu pudesse estar lá. E não é o tempo, não é a falta de energia, não é a água que está invadindo a casa, não é essa tosse repentina que me deu, que vai me impedir de levar a palavra que o Senhor me colocou para levar. E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. O que eu quero dizer com isso para os irmãos é que é assim, irmãos. Chega uma visita, alguém pede para você fazer alguma coisa supostamente importante em outro lugar. Você não veio porque choveu demais. É tanta coisa que o mundo, o tempo oferece, e muitas vezes Satanás mesmo. E aí a gente cede. E muitas vezes ainda fica em paz. Eu não fui por causa disso, eu não fui por causa daquilo. Uma coisa, irmão, é a doença, uma coisa é os problemas que são avassaladores, que te impedem de ir. Mas e muitas vezes, irmão, é falta de disposição mesmo, de se levantar e falar, Senhor, eu estou fraca. E é lá que eu vou buscar do Espírito. É lá que eu vou fortalecer. Se eu estou fraca e fico em casa, o Espírito Santo não vai me abandonar. Mas ele vai dormir. Ele vai descansar aqui, ele vai ficar parado. Até você buscar para ele poder ativar e te fortalecer. Porque se toda vez que a gente desanima de fazer tal coisa, desanima de vir na igreja, desanima de pregar, desanima de cantar, troca a vinda para a igreja por qualquer outra coisa que acontece, o Espírito Santo nos deixasse, nós nunca mais recuperava o Espírito Santo. Mas Deus é misericordioso e é Ele que nos sustenta e conhece as nossas fraquezas e nos perdoa. Porque se não é isso, nós sabemos que a gente cai.
né? Eu não sei o que acontece com os irmãos, mas quando eu fico dias sem ir na igreja, o tempo vai passando, dá a impressão que não está fazendo falta, que está tudo bem. E quando você vê, você está gelado, você não sente a presença do Espírito Santo, você não consegue dar um glória a Deus, porque é mais fácil ficar em casa. Não, está tão bom, é o Senhor que está fazendo isso, mas não é não, é o diabo enganando, né? Tá tudo. E outra coisa que o pastor sempre fala para a gente: se estiver bom demais, desconfie, porque aqui no mundo nada pode estar bom demais, não é? Aqui é lugar de aflição, aqui é lugar de sofrimento. Então, se estiver bom demais, desconfie, mas corra para a igreja, venha glorificar porque está bom demais. Mas quando as coisas estiverem difíceis, quando a tristeza vir, quando a dor, o sofrimento vir, venha para a igreja do mesmo jeito, buscar do Senhor, porque o Senhor, Ele permite a tristeza, Ele permite os problemas. E a gente sabe, todo culto a gente ouve isso, que muitas vezes os problemas nos aproximam mais do Senhor. Quando está tudo bem, parece que não precisa. Mas quando você cai, você está lá: tem misericórdia de mim, Senhor, me sustenta, me ajuda, e pede oração, e chama os irmãos para orar, e chama o pastor, e é isso que acontece. Então, nós devemos repreender isso e vir para a casa do Senhor. Olha, nós estamos em poucas pessoas hoje, mas que palavra maravilhosa que a irmãzinha trouxe primeiro, que palavra maravilhosa que o irmão trouxe, que louvor que chama o Espírito Santo, que você sente a presença. O irmão cantou um louvor que quase que eu vim aqui e falei: irmão, se eu conhecesse eu queria cantar junto, porque é bom demais, toca lá profundamente, né? Então, assim, não importa a quantidade de pessoas que estejam, mas a gente sente pelos que não estão, né? Porque é maravilhoso quando todos estão glorificando. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, por 1001 razões. Quem vive com Deus nunca está sozinho. Amém. Alguém aqui se sente sozinho? Nunca está sozinho. Eu li João 16 essa semana e fiquei muito encantada. Primeiro, eu não sei se os irmãos têm o mesmo pensamento que eu, mas assim, diz assim, para mim, os discípulos pensaram que em algum momento Jesus estava só. Porque quando Jesus diz assim: eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo isso para que tenham paz. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci. Jesus venceu com Deus. E deixou essa palavra para nós, que não importa o que acontecer, nós também venceremos com Deus. E nós precisamos confiar, porque a palavra é verdadeira. Não existe uma palavra mais verdadeira que a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é a única verdade, que nunca falhará, né? E aí, o Senhor diz aqui, né? Eu venci. Tenham bom ânimo, porque eu venci. Logo, vocês vencerão comigo, né? E João 17, quando Jesus orou pelos discípulos, ele disse... João 17:3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, nós conhecemos Deus através de Jesus, que morreu na cruz por nós, né? E diz assim, Jesus, no 4, Jesus glorificou a Deus na terra, consumando a obra que Deus lhe enviou a fazer. Depois, Deus o glorificou com aquela glória que tinha com Cristo desde antes do mundo existir. Então, quando Deus enviou Jesus para morrer por nós, Jesus aceitou, veio à terra, passou por todo aquele sofrimento que os irmãos conhecem, o sofrimento de cruz por nós, que nada somos. E quando ele retornou, ele glorificou, Deus o glorificou com aquela glória que tinha com Cristo desde antes da eternidade. Então Deus o recebeu, Jesus glorificado, ressuscitado, para continuar na glória com ele. O 5 diz assim, Jesus disse que manifestou o nome de Deus aos homens, que Deus deu para ele. E eles guardaram a tua palavra, porque eram de Deus. Então, irmãos, quando Jesus diz que Deus manifestou, que manifestou o nome de Deus aos homens, que Deus deu para Jesus, fica muito claro que
Deus não deu todos os homens da terra para Jesus, mas deu nós, não é? E muitos outros servos que o Senhor deu para Jesus, né? Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, significa que sem Jesus jamais teremos acesso ao Pai, não é? Se não nascer de novo, se não aceitar Jesus como Salvador, jamais teremos acesso a Deus, né? Então, o primeiro passo. Então, fica claro que se nós estamos aqui nesta noite, é porque nós somos aqueles que Deus deu para Jesus. E não há alegria maior do que saber que somos filhos de Deus, que somos regenerados pela misericórdia de Deus, porque por nós, pela nossa fraqueza, nós estaríamos perdidos, mas pela misericórdia e graça de Deus, nós estamos aqui, porque alguém enviado pelo Senhor, no meu caso foi o pastor, quando foi me evangelizar, ele me trouxe a palavra, viva e verdadeira, e o Espírito Santo tocou em meu coração e me trouxe para ele como trouxe os irmãos. Então, os que são de Deus, eles vão ouvir a palavra e receber a palavra. E aí, dali por diante, passar a ter uma vida de luta constante, que é aquilo que eu falei anteriormente, que não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Viver no mundo, você já está lá mesmo? Parece que a impressão que dá é que é mais fácil, porque o inimigo não está preocupado com quem já é dele. O inimigo está preocupado com nós. Em nós que ele vai fazer de tudo para colocar o empecilho, porque o diabo, ele sabe do poder de Deus, mas ele sabe também da nossa fraqueza. Ele sabe que mesmo servo, mesmo justificado, nós ocupamos esse corpo de carne, fraco, e que podemos por algum momento pecar. E é aí que, se não vigiar, o inimigo toma conta, né? Então, por isso, precisamos estar constantemente vigilantes. Mesmo servo, mesmo regenerado, mesmo justificado, nós temos que estar vigilantes, porque o inimigo está constantemente furioso, e nós sabemos disso, nós vemos isso o tempo todo. Mas nós, pela graça de Deus, temos conseguido seguir com Deus. E nós temos envergonhado o inimigo. Porque quando dá um temporal desse, e você levanta a tua cabeça e vem para a casa do Senhor, você envergonha o inimigo. Porque não era isso que ele planejou quando deu o temporal, que é para todo mundo ficar em casa, né? Para fechar o templo. E com uma desculpa grandiosa. Estávamos esperando muita chuva, ela veio. Então vamos na igreja agradecer ao Senhor pela chuva, como disse a irmã Marina. Tanta saudade da chuva, ela veio, glória a Deus, vamos lá, obrigado, Senhor, por essa chuva e obrigado por estarmos aqui. No versículo 9, Jesus diz, não rogo pelo mundo, mas pelo aquele que me destes, que são teus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é clara e muito clara. Então, quando a pessoa fala que rejeita Jesus, ignora Jesus, mas ela sabe que Jesus existe, ela não quer servir, e por essa razão, ela tenta justificar. Mas não existe justificativa. A palavra é muito clara, é autoexplicativa. Jesus diz, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que meu Pai me deu, que são dele, né? E no 11 diz assim, Pai, não estou mais no mundo, eu vou para ti, mas guarda aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. Então, quando Jesus voltou para a glória, ele pensou em nós. E pediu para o Senhor deixar conosco o Espírito Consolador. Ele pediu para o Senhor nos guardar, para o Senhor nos proteger neste lugar. Porque Jesus, ele se fez carne para conhecer as nossas dores, né? E graças a isso, o Senhor conhece as nossas falhas, nossas fraquezas, mas também ele sabe do nosso desejo de servir a Deus. Porque uma coisa é falar, outra coisa é o que está lá dentro, que o Senhor vê, que o Senhor sabe, que o Senhor conhece. Então, quanto mais você busca o Senhor, mais próximo de ti o Senhor está.
Né? E a gente sabe, porque assim, durante essa semana, enquanto eu estudava, enquanto eu lia, estudava e orava, eu tinha vontade de ler mais. Eu tinha vontade. Irmã Marina, ela tem me ensinado muitas coisas. Primeiro, porque eu não consigo falar não para ela. Né? Deve ser a oração. Né? Irmã Sandra, eu falei, aí vem coisa. Irmã, a irmã pode tal dia? Posso, irmã, em nome de Jesus, porque se você falar não, você fica mais fraco ainda, você nem aprende. Mas quando você fala sim, Deus fala, está aí, minha filha, vou te dar uma palavra, vai estudar, minha filha, porque eu estou contigo. Eu estou contigo para te fortalecer. Eu digo que aqui eu sei que todo mundo dirige o culto, prega a palavra quando precisa, ora para o pregador, ora para os doentes, mas... Irmãos, nem sempre é assim. Tem igreja, e não são poucas, que a pessoa, ela é crente, e ela vai como uma pessoa falou para nós esses dias. Olha, eu não tenho vontade de fazer nada, mas mesmo que for bem chamuscado, eu vou para o reino da glória. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, mas quem sabe vai mesmo, porque é fiel ali, só que disse que não consegue dizer sim, não consegue cantar, não consegue ministrar uma palavra, não consegue. Eu falei, não, gente, não é fácil. Não é fácil, porque é muita responsabilidade. E quando a gente está pregando para o pastor, quando a gente está pregando para os irmãos que conhecem bem a palavra, são bem mais antigos que a gente, para o irmão Alex, que levou uma palavra lá, assim que não sai da mente da gente, aquela palavra linda, maravilhosa, acompanhada de testemunho, sabe? Aí você tem que orar mesmo, Senhor, me sustenta, porque eu vou pregar, quem está me olhando é o pastor, quem está me olhando é o presbítero. Eles conhecem cada palavra dessa que eu estou falando aqui, Senhor, sem ler, sem precisar da Bíblia. Não é? Mesmo assim, eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Né? Porque eu quero aprender. Né? E se a gente não fizer isso, a gente não aprende, a gente está sempre com medo, a gente está sempre tenso. Quando fala a palavra fulano de tal, você quase cai. Meu Pai do céu, será que é eu? Você quase desmaia. Porque você não está preparado. Quando você está preparado, ô irmão, aceita a oportunidade, aceita em nome de Jesus. Quem é que não tem uma palavra maravilhosa para falar sobre Deus? Como que um salvo não tem uma palavra maravilhosa para falar sobre Deus? Só o fato de ter acordado, de ter passado todo esse dia, de estar vivo na presença do Senhor, já é motivo para dizer, sou grato a Deus, eu amo a Deus, porque Deus é fiel na minha vida. Problema todo mundo tem, esses, você só fala dele quando você for pedir oração, porque é muito bom quando você sabe que a igreja está orando por você, ou para testemunhar. E não é só testemunhar quando Deus dá aquela vitória que você procura. É quando Deus dá a vitória segundo a vontade dele, porque muitas vezes a vitória não é a cura. Né? Muitas vezes Deus precisa nos ensinar, nos corrigir. E aí o tempo vai passando, e aí muita gente murmura, o Senhor se esqueceu, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Não, tudo o Senhor ouve, tudo o Senhor vê. Quando eu estou falando com Deus, tem dia que eu chego e faço assim, né? Eu sei que eu não vou tocar em Deus ainda, mas eu sei que Ele está do meu lado. E eu não sei se Ele vai atender o meu pedido, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Não é isso, irmãos? O Senhor, a palavra diz, Ele está conosco todos os dias, com seus filhos. E nós somos filhos. Então nós precisamos confiar no que diz a palavra, na promessa de Jesus. Não é? E quando você confia, as coisas acontecem dessa forma. Alguns dos irmãos já devem conhecer a história do Dimirudê, que eu não sei, talvez os irmãos conheçam, que a pessoa pega, alguns, quando pega, na época do Covid, quando pegou o Covid, né? E eu venho cambaleando desde 2021, né? Assim, esse é um testemunho que eu dou para a igreja. Quando eu fui contaminada pelo Covid, meu pulmão foi atingido só 5%. Mas o sangue foi atingido 990 e poucos %. E aí o médico olhou em mim e falou, olha, a senhora é adulta e eu não posso te enganar. A senhora pode morrer até aqui dentro. A senhora pode morrer antes de chegar em casa.
Porque o seu coração está trabalhando, o seu sangue está muito grosso, o seu coração está trabalhando muito mais do que o normal, o natural, e isso pode causar trombose, pode travar o seu pulmão e você pode morrer. Eu falei, o Senhor também sabe, pode. Porque não é o homem que determina. Quem determina o dia é Jesus, é Deus. E nós precisamos confiar. Porque você ouvir que você pode morrer a qualquer momento, se Deus não segurar, você até morre porque você ouviu. Não é nem do problema, não é? Não é nem do problema, você toma um susto e cai duro. E eu vim para casa e falei para o meu esposo, falei, amor, senta que eu preciso falar para você, prepare seu coração, porque o meu está tranquilo. O doutor me falou isso. E falou para mim, olha, você não pode pegar um cabo de vassoura, porque isso pode te prejudicar pelo movimento. Aí eu vim para casa, contei tudo para o meu esposo, que até me arrependi de ter contado tudo, porque daí ele ficou com cuidado excessivo. Amor, olha, por que você está molhando as plantas? Eu falei, não, estou mexendo só com a mão. Por que você está mexendo com esse rodo? Não, é coisa pouca, sabe? Ele cuidava de mim, fica deitado. Eu falei, para honra e glória de Deus, não vou fechar a loja, vou trabalhar e vou fazer o que o médico falou para fazer em partes, porque eu não queria ir, não. Aí o pastor Cleide falou, não, você vai, porque não pode tentar Deus. Deus deixou o médico, então tem que fazer o que os médicos estão dizendo e orar. O resto é com o Senhor, que o Senhor oriente os médicos. Irmãos, início de 2021. E aí já fiz tanto exame que eu vou poupar os irmãos. E tanta coisa, e remédio. Aí o último que me consultou falou, olha, eu vou passar um tratamento para a senhora de 60 dias. E quando terminar o tratamento, só faz o exame. Está 967, só faz o exame. Se tiver igual, eu vou fazer um encaminhamento para a senhora, e a senhora vai para Cuiabá. Vou te encaminhar para Cuiabá. Irmã, eu fiz o tratamento 60 dias, aquela coisa, sabe? Quando terminou, fui lá fazer o exame, de 967, estava 1113. Aí eu falei, louvado seja Deus. Eu falei, ó, Senhor, eu não vou lá mais não. Eu só volto lá se for para dar testemunho para aquele doutor. Porque eu falei para ele que eu não tenho medo de morte, porque eu sou serva. E quando o Senhor busca para ele, que me perdoa quem vai ficar e me ama. Mas quando o Senhor busca para ele, ele é muito melhor que aqui, é incomparável, né? E aí não fui, irmãos. Não fui, aí de vez em quando eu ia lá fazer o exame alterado, ia lá fazer o exame alterado. Aí larguei para lá, quase um ano sem fazer o exame. Quando foi essa semana, a semana passada, eu fui consultar e fui e falei, doutora, solicita um exame daquele lá para eu poder ver como é que está, né? Se já está, se baixou, se está nos 2000. Estou viva, o Senhor me sustentou até aqui, não importa a altura que está, eu confio no Senhor. Aí fui, irmãs. Quando foi à tarde do mesmo dia, quarta-feira, chegou em PDF. Mas chegou o antigo. Eu falei, oh meu Deus, mas a pessoa ainda errou, ó a data. Ela mandou o antigo, aí mandou, dona Sandra, nós mandamos o antigo, não sei se a senhora tem, para a senhora ver o novo. O que aconteceu? 700. De 1113, sem tratamento, humano, só oração, 700. Aí eu falei, é Deus, minha filha. Se você conhecesse, você ia entender. Se não conhece, vai conhecer ainda. É Deus. Porque é uma coisa assim que gela o pé, que deixa a unha pretinha, que se você for concentrar, você morre. Mas eu não morri. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Aí eu cheguei tão feliz para poder dar o testemunho na igreja, dei o nome. Uma irmã que falou, não vou dar testemunho, não contei nada para falar. No último minuto, segundo tempo, foi lá, eu quero falar. Falei, louvado seja Deus, ela quer falar. Deixa, Senhor. Tomara que sobe um tempinho para mim, porque eu preciso, Deus. Eu preciso testemunhar. A irmã foi, o irmão falou, aí cantou, foi uma bênção do Senhor, aquele louvor que toca o coração. A irmã falou assim, irmã Sandra, a irmã Joana, a irmã Sandra, não dá mais tempo. Vem orar pelo pregador. Vem orar para o pregador. Eu falei, ô meu pai, eu vou. Aí fui, falei, eu queria tanto, mas eu espero. Aí fui, orei para o pregador da noite e ficou para o culto de gratidão. Só que daí, irmãos, nesse intervalo do culto de gratidão, fui fazer, antes de eu ir lá vibrar com os irmãos, dar glória, fui fazer um exame de rotina. Cheguei lá, fiquei apagada das 9h30, quase até 2h da tarde, que eu acho que o pastor teve lá, que eu fiquei sabendo de tempo depois. Falei, gente, mas o pastor veio aqui, eu nem vi, porque eu estava apagada. Eu nunca vi um negócio daquele. Aí, meu esposo falou, meu amor, precisou fazer 2 biópsias. Aí eu lembrei da palavra do Senhor que diz, estarei contigo todos os dias de sua vida, confie. Amém. Confie.
Aí eu falei, eu vou testemunhar do mesmo jeito. Aí testemunhei, dei glória a Deus, bati palma para Jesus, falei, Deus é maravilhoso. E continua maravilhoso. Porque eu digo para os irmãos, que essa paz, que excede até o meu entendimento, é de Deus. Por quê? Porque eu tenho 10 dias úteis para guardar esse resultado. Olha que paz. Essa paz não é do homem, não é da mulher, essa paz é de Jesus. Essa paz é do Senhor, porque nós não sabemos qual será aquele resultado, mas o Senhor sabe. E eu espero o resultado que o Senhor quiser para mim. Seja ele bem aos olhos humanos, bom aos olhos humanos, ou não, para mim ele é bom porque é determinado pelo Senhor. Então eu estou nessa paz e nessa tranquilidade de Deus, para esperar esse resultado, e seja ele qual for, eu continuar glorificando a Deus. Então, irmãos, eu falo isso como um testemunho para os irmãos. Irmãos, nós temos que estar preparados para tudo. Para as coisas boas e para as coisas ruins, com o mesmo sorriso, com a mesma gratidão a Deus. Não é? Não é fácil isso. Temos que orar. O Senhor dá essa paz para quem Ele quer. E eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo com Deus, por tudo que Ele já fez. Mas por Ele me dar essa paz, para ter paciência, para testemunhar, para não perder um minuto de sono, para ficar em paz, para não preocupar com o resultado, seja ele qual for. Porque não é fácil você saber que foi colhido material do seu intestino. É uma área muito difícil para poder fazer a biópsia, né? E aí eu falei, não, eu não quero nem saber o que tem. Eu quero saber que eu sou serva, que eu sirvo ao Senhor, e que o Deus que habita em mim e nos irmãos é o maior, é o único, é o verdadeiro. É aquele que nos conduz. É aquele que nos dá a paz porque é bom, porque é misericordioso, porque é bondoso. Não é? Os irmãos sabem que diante de uma tribulação, muitas vezes a gente murmura porque a dor faz o sentimento. Até Lázaro, há quem diga que no meio do sofrimento teve um momento que até Lázaro murmurou. Mas o Senhor entendeu. Era sofrimento demais e deu a ele a vitória. E tem dado a muita gente a vitória. Porque quando você é servo, a vitória é aquilo que Deus te dá, não é aquilo que você quer, não. Porque é o que nós queremos e a nossa vontade é falha, né? Porque nós parecemos com a ciência, né? Que às vezes você quer tanto uma coisa, tanto, quando você tem, parece que ela perde o valor. Não é mesmo? Ela perde o valor. Outra coisa, Deus te dá de tanta insistência. Porque você não confia, você não entrega na mão do Senhor. Senhor, está entregue em suas mãos, se for da tua vontade. Mas se for da tua vontade, mas pensando na vontade da gente. E aí quando o resultado é diferente, aí vem a murmuração, aí vem o questionar por que isso, por que aquilo. E nós servos devemos viver diferente. Devemos viver para a honra e glória de Deus, independente do que acontecer aqui. E Deus é bom demais conosco. Independente de qualquer coisa, Deus é bom demais. Porque nós estamos aqui louvando, nós estamos aqui adorando, nós estamos aqui com saúde, nós estamos em paz. Mas se nós não tivéssemos, nós deveríamos também estar em paz. Porque eu estou em paz. E eu sou muito grata a Deus, eu sou grata a essa igreja. Eu fico muito feliz de conseguir falar aqui. É muito difícil, irmãos, é uma temeridade vocês me verem sem tremer o microfone. Porque o microfone, a igreja já sabe que a minha mão fica aqui, irmãos. A minha mão fica aqui, que é para poder o microfone não cair. Ela pula, ela treme minha mão, sabe? E eu consigo falar de Jesus aqui, eu louvo a Deus por esse lugar, porque eu consigo falar de Jesus aqui nessa calmaria, nessa tranquilidade, sem tensão, sem a mãozinha está aqui, a prova, sem tremer, porque treme muito. E eu tenho orado muito para o Senhor me libertar disso, porque eu falo assim, olha, se isso é obra daquele outro, eu não quero nem falar o nome, o Senhor tem poder para libertar. E eu não vou deixar de ir porque o microfone quase cai. Já falei, pastor, quando o senhor veio com o microfone quase dentro da blusa, é porque senão ele cai. Né? Então eu tô com ele seguro, que é para ele poder não pular. Porque os irmãos veem quando está quase caindo, sabe? Né? E aí eu estou feliz nesta noite. Eu agradeço a irmã Marina pelo convite. E essa irmã é forte, ela tem o poder de Deus, porque ela consegue fazer o convite, eu consigo vir. Eu tenho uns 4 nas outras igrejas aí, o pastor Cleide falou, vai não. Eu falei, só não deixo não, pastor, né? Ele falou assim, não, só vai se for no dia que não tem culto. Se for no dia que tem culto, não vai não. E eu falei, eu não vou mesmo não. Não vou mesmo não, porque lá tem pastor, lá tem irmão, lá tem tudo, né?
Eu vou para a minha igreja, e aqui é a minha igreja. Não é? Aqui é a minha igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque em muitos lugares você tem que cuidar com o que fala, mesmo que você está falando sobre Deus, de Deus, da palavra, você tem que medir as palavras. Porque a igreja não tem uma palavra verdadeira, uma palavra legítima. E aqui, como a igreja é do Senhor, a palavra é legítima, então a gente tem essa tranquilidade, mesmo na fraqueza da gente, né, que não conhece muito, mas a gente sabe que pode falar, que os irmãos estão torcendo, que os irmãos estão orando, já orou, né, para que o Senhor dê essa calmaria. E eu amo vir nessa igreja. Até de vez em quando eu quero vir para cá, tem culto lá, eu falo, meu Deus, como é que eu mando mensagem, como é que eu falo, eu vou para cima, né, visitar, né, porque eu sei que eu não estou perdendo a palavra, porque eu sei que a palavra é legítima, né. E quando você vai para outros lugares, tem muitos milagres. E eu já aprendi, o pastor Cleio já ensinou, não foi fácil ele ensinar, que eu achava ele muito ranzinza. Eu falei, mas que pastor ranzinza, para não dizer que pastor ciumento. Hoje eu sei que ele cuida das ovelhas dele com amor. Que ele é um legítimo pastor, assim como o pastor Eliezer é um legítimo pastor, que prefere que suas ovelhas estejam ali, no seu rebanho, para ele poder acompanhar, para ele saber o que está acontecendo, para ele ensinar, sustentar através da palavra, do que deixar as ovelhas soltas por aí, porque tem ovelha que, quando amacia o ego, ela quer ficar lá. Não é? Porque teve um pastor que falou para mim, no Messenger, falou, você é a menina dos olhos de Deus. Eu falei, né? Meu sonho é ser a menina dos olhos de Deus, mas eu sou serva, eu sou filha, né? E não precisa nem me adular, porque eu já conheço a palavra e já sei que o Senhor já me salvou, né? Mas aí a palavra, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser legítima, mesmo que ela doa muito, porque nós apanha muito, irmãos. Eu não sei se vocês apanham muito aqui, nós apanha tanto lá, tanto, que tem dia que eu olho e falo, gente, será que eu sou salvo? Será que eu vou para o céu mesmo? Porque é uma coisa assim, sabe? Que você sai moído. Mas o dia que você não sentir mais o peso da palavra, se cuide. Aí dá medo, né? Porque eu falei, pastor, eu vou para casa descansar. Muitas vezes, eu vou para casa descansar que eu estou moída. Alguém falou alguma coisa para o senhor, a palavra foi para mim nessa noite. Né? Porque dá a impressão que aquela palavra foi só para você, sabe? Porque daí quando você vai refletir sobre você, aí você vê que está meio que fora do caminho, meio fora da casinha, que não é daquele jeito. E aí a palavra vem, e lá é direto, né? É direto. O pastor pegou o microfone, assumiu a Bíblia e se prepara, que o couro desce, né? Para a honra e glória de Deus. Ali nunca vai ser culpado, né? Se as ovelhas se perderem, ele nunca vai ser culpado, porque a palavra é legítima e verdadeira. E eu falei, um dia, quando eu era nova convertida, eu falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao pastor Cleilson. Hoje eu falo, me perdoa, Senhor, porque não tem como ser igual ao pastor Cleilson. Pastor Cleilson estuda dia e noite, quem sou eu? Mas eu aprendo com ele, para a honra e glória de Deus. Porque o Senhor preparou ele para nos ensinar, para nos ajudar e nos abençoar, né? E eu agradeço, irmãos. Não sei nem que hora que é, se já passei do tempo, mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite. E deixo para os irmãos esta palavra que todos aqui, há muito tempo, já matou eu, vive para Cristo, tem uma vida com Cristo, segue Cristo, é servo, confia no Senhor, está preparado para as batalhas, porque muitas virão, todo mundo sabe disso, todo servo sabe disso, que muitas virão, terríveis, né? E nós, enquanto servo do Senhor, devemos estar dia e noite orando e buscando a força do Senhor para suportar os dias que virão, porque hoje está bom demais ainda, né? Que nós estamos aqui livres, falando da palavra do Senhor. E vai chegar a hora que nós não podemos falar. E muitos não querem falar agora, que pode, né? Que pode falar, porque o Senhor, Ele fala isso na tua palavra, que nós devemos evangelizar, nós devemos levar o convite, levar a palavra. Eu convidei muita gente hoje, e pessoas que me mandaram mensagem, eu vou, mas eu sei que o tempo atrapalhou um pouco. E isso eu faço nas minhas redes, isso eu faço nas oportunidades que eu tenho. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus, porque as pessoas precisam receber o convite como nós recebemos. A partir daí, é com o Espírito Santo, né? Mas nós precisamos levar a palavra. E se nós estamos aqui, foi porque nós recebemos a palavra e o Espírito Santo trouxe nós para os braços de Jesus, de Deus. Muito obrigada, irmãos. E peço que os irmãos continuem orando por mim, para que eu possa orar cada dia mais, para que eu possa estudar, ler mais a palavra de Deus, para o Senhor me fortalecer, para eu nunca dizer não a um convite do Senhor.
porque vai chegar o dia que nós não vamos ter mais esse convite. E se a gente for, capaz de ser morto, não é? Então, vamos aceitar os convites, enquanto podemos aceitar. E não pensa na carne, porque a carne só quer dizer não. A carne só quer dizer não posso. Só está cansada, só está fraca. Você tem que dizer sim e confiar no Senhor. Aí o Senhor te traz até aqui, te fortalece, te ensina, te ajuda, te abençoa, porque essa é a promessa do Senhor. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe vocês.